Olá pessoal, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre orgulho. Um sentimento, uma característica muito forte da natureza caída do ser humano. Muitos estudiosos, inclusive, acreditam que o orgulho é a raiz de todos os outros pecados. A sociedade moderna vem desenvolvendo cada vez mais esse sentimento. E quando eu comecei a buscar, a meditar sobre isso, a primeira coisa que eu fiz foi procurar os significados da palavra orgulho no dicionário. Grande satisfação com o próprio valor, própria honra, sentimento egoísta, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. Quando eu leio e medito sobre isso, chego à conclusão que o orgulho, na verdade, é uma idolatria de nós mesmos. E é importante a gente lembrar que toda idolatria é abominável para o Senhor. Deus mesmo fala, não tenham outros deuses a não ser a mim. E quando a gente observa o ser humano através da história, a gente vê que o orgulho é um ponto fraco e que muitas gerações caíram e foram destruídas por causa dele. Para a gente entender um pouco sobre esse sentimento, a gente tem que voltar lá atrás, na época da queda de Lúcifer. Lúcifer era um anjo lindo que tinha um lugar privilegiado, tinha uma posição de destaque no céu, mas por conta do orgulho, idolatrando a si mesmo, ele quis ser como Deus. Esse mesmo sentimento maligno entrou também na vida de Eva, lá no Éden, quando Lúcifer, como uma serpente, disse a ela que se ela comesse do fruto proibido, seria como Deus. O orgulho motivou tanto Eva quanto Satanás a quererem a mesma coisa, ser igual ao Senhor. Porém, os levou também para o mesmo destino, a queda e o distanciamento de Deus. É isso que a Bíblia nos mostra lá em Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Aconteceu com Lúcifer, aconteceu com a Eva, aconteceu com grandes homens na história da humanidade. E pasme, isso pode também estar acontecendo com você. Quantas vezes você se sentiu humilhado por alguém ou achou que aquela pessoa não estava te dando o valor que você realmente merecia e acabou falando um monte de verdades? Aí, depois de fazer aquele barraco, percebeu que era melhor ter ficado calado. Orgulho. Você conhece alguém que vive pulando de trabalho em trabalho, não para emprego nenhum, porque não leva nenhum desaforo para casa? Orgulho. Provérbios 29 e 23 diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Nossa sociedade nos ensina a ser donos do nosso próprio nariz. A gente não pode levar desaforo nenhum para casa, afinal, a fila anda, não é mesmo? Somos encorajados a cada dia ser mais amantes de nós mesmos, do nosso status, da nossa imagem, das nossas redes sociais, das nossas riquezas. Grande engano. Estamos nos idolatrando. Estamos agindo como se fôssemos deuses. E esse processo de orgulho só vai nos levar a um único lugar: a queda. Todas as vezes que você decide algo sozinho, é porque você está achando que pode decidir melhor do que o próprio Deus. Você está se achando mais inteligente, mais estratégico. Enfim, você está vivendo um processo de idolatria com você mesmo. Mas eu quero te dizer que esse orgulho só vai te levar à ruína. Tiago 4,6 diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Agora pensa comigo, Jesus, sendo ele o próprio Deus, poderia ser orgulhoso, não é mesmo? Mas, pelo contrário, Jesus fez questão de sair da sua posição de poder, se humilhou, se fazendo homem, se fazendo carne, para vir até aqui e te salvar. Ele tinha poder para matar, para aniquilar na hora aqueles que estavam tentando crucificá-lo, açoitá-lo, cuspindo no seu rosto. Mas ele decidiu, com humildade, se entregar. E isso lhe deu a posição que ele tem hoje, à direita do Pai, com um nome que está sobre todo nome. Aí eu penso, se Deus fez isso, a gente ainda continua querendo ser orgulhoso? Se o próprio Deus não foi, quem somos nós para sermos? Eu realmente não consigo entender aqueles que se intitulam cristãos e são arrogantes. Realmente, eles não seguem o Jesus da Bíblia. Quanto mais você buscar, quanto mais você andar com Jesus, mais parecido com ele você vai ficar. Manso e humilde. Não espere honra de homens. Entenda de uma vez por todas que viver o Evangelho é morrer para si mesmo. E por último, Provérbios 29 e 23. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Amém?